Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas coisas bastante curiosas para vocês. Certamente a maioria delas é inédita aqui no Brasil, tá? Ao menos até agora. E como de costume eu não vou enrolar vocês, nós vamos diretamente aqui ao item 1, que trata de uma pegada que foi encontrada perto de Glen Rose, no Texas, no rio Palaxi. A estampa dessa pegada tem 35,5 centímetros de comprimento e quase 18 centímetros de largura. Os paleontólogos dizem que o formato do pé dizem ser de origem feminina. Então, obviamente, o que chama atenção nessa imagem é o tamanho bizarramente desproporcional do pé que deixou essa estampa. Os cálculos de proporção mostram que a pessoa que teria deixado essa tal marca teria cerca de 3 metros de altura. Isso corrobora aquilo que nós já viemos falando em vídeos anteriores dessa mesma série. Já nesse item 2 aqui, nós vemos uma imagem de um item que eu gosto muito de analisar e trazer aqui para vocês, porque eles são anacrônicos. Seria a imagem de um mecanismo cheio de engrenagens que agora estão totalmente fundidos à rocha, devido à passagem de muito tempo. Ele foi encontrado em Kamchatka. O problema é que a comunidade científica afirma que ele tem 500 milhões de anos, o que para mim é um absurdo total. Eu não confio nessas datas absurdas, mas enfim, é o que estão dizendo. Mas seja como for, é algo certamente de pelo menos milhares de anos. Então, quem primeiro descobriu isso foram turistas que depois informaram os arqueólogos, o que levou depois esse material a ser divulgado, veiculado pela mídia tradicional. Os cientistas então ficaram seriamente empenhados em tentar descobrir a origem do misterioso objeto e até hoje não descobriram. Vocês veem aí que é um mecanismo realmente com engrenagens e tal. É algo que é anacrônico, quer dizer, não é condizente com a data de milhares de anos atrás e muito menos daquilo que eles dizem, que teria 500 milhões de anos. É absurdo. Mas seja como for, é algo aí que mostra que há algo escondido na história da humanidade no passado. O item 13 é algo já mais conhecido, eu acredito que esse aí vocês já ouviram falar. Fala do mecanismo de Antikythera, que é um computador de 2.000 anos. Então, há 115 anos atrás, alguns mergulhadores encontraram um pedaço de bronze numa ilha grega. No começo ninguém deu muita bola, só que isso acabou mudando a nossa compreensão sobre a história humana, pelo menos a compreensão de quem está prestando atenção nessas situações que fogem da história tradicional. Então, há 115 anos atrás, o arqueólogo, vasculhando objetos encontrados nos destroços de um navio de 2.000 anos, na ilha grega de Antikythera, encontrou entre os tesouros do naufrágio várias coisas: vasos extraordinariamente bonitos, potes, joias extraordinárias, estátuas de bronze de um antigo filósofo, etc. Mas o mais peculiar é isso que nós estamos falando. Foi uma série de engrenagens e mostradores de latão montados em uma caixa do tamanho de um relógio. Esses relógios antigos de lareira. Os arqueólogos apelidaram esse instrumento de mecanismo de Antikythera. A questão é que a genialidade e o mistério dessa peça de tecnologia grega antiga, indiscutivelmente, leva todos a pensar que isso aí foi o primeiro computador do mundo. Nós víamos no item anterior que não é bem assim, mas enfim, é considerado como se fosse o primeiro computador do mundo. Então, à primeira vista, esse pedaço de latão parece algo que você encontraria num ferro velho, pendurado na parede de um bar aí de mergulhadores com tema marítimo, sei lá. Mas o que vocês estão vendo, na verdade, é um conjunto de engrenagens enferrujados, impresso numa caixa de madeira apodrecida. Só que olhando bem para ela, você verá a evidência de pelo menos 2 dúzias de engrenagens, todas elas dispostas ordenadamente, uma em cima da outra, calibradas com precisão de relógio suíço, feito por mestres. Então, isso era um nível de tecnologia
que os arqueólogos não esperavam encontrar com idade anterior ao século XVI, ou seja, 400 anos atrás, mais ou menos. Então, os estudiosos acabaram, 400, 500 anos, os estudiosos acabaram reconstruindo o mecanismo para tentar descobrir para que ele serviria. Então, eles acharam, num primeiro momento, que podia ser algum tipo de relógio, calendário, algum dispositivo para fazer cálculo, mas eles não conseguiam descobrir o que era. Então, durante décadas, ficaram debatendo o assunto, o que seria o Antiquitera, um dos primeiros astrolábios, dispositivo para calcular a latitude, no caso. Só que aí, em 1959, o historiador de ciência de Princeton, Derek J. de Solar Price, forneceu uma análise científica mais completa da engenhoca. É a mais completa até hoje, então é a mais provável. Então, após um estudo cuidadoso das engrenagens, ele concluiu que esse mecanismo seria usado para prever a posição dos planetas, algo genial, planetas e estrelas, dependendo do mês do calendário. Então, a engrenagem principal movia representando o ano da época, que eles tinham a datação própria, e daí, por sua vez, ela moveria outras engrenagens menores separadas que representavam os movimentos dos planetas, do Sol, da Lua, etc. Então, assim, você poderia definir a engrenagem principal para a data do calendário e obter aproximações de onde os objetos celestes estariam no céu nessas datas. Então, o Price declarou nas páginas da Scientific American, que era um computador. Ele disse, o mecanismo é como um grande relógio astronômico ou como um computador analógico moderno que usa peças mecânicas para economizar cálculos tediosos. Então, era realmente uma espécie de computador, no sentido de que você, como usuário, poderia inserir algumas informações, variáveis simples, e isso produziria uma enxurrada de cálculos matemáticos complicados para a época. Então, hoje a programação de computadores é escrita em código digital, séries de uns e zeros, mas o antigo instrumento aí tinha um código escrito nas relações matemáticas das engrenagens. Então, tudo que o usuário tinha que fazer é inserir uma data em uma das engrenagens e, por meio de uma série de giros de manivelas subsequentes, o mecanismo calcularia coisas como o ângulo do Sol cruzando o céu. Mas, novamente, o problema é o anacronismo, isso aí é fora da época. Essas calculadoras mecânicas que usavam relações de engrenagens para somar, subtrair, etc., oficialmente, segundo a história, só teriam chegado à Europa no ano de 1600, por aí. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Só que a questão é que eles dizem que essa Antiquitera teria no mínimo 2000 anos, então totalmente anacrônico. Assim como uma bicicleta, eu vou trazer para vocês, acredito que no vídeo de amanhã, como um item separado, porque ela é tão complexa e ela foi descoberta também totalmente anacrônica, vocês vão gostar muito, é um item raríssimo aí que foi encontrado. Nós vamos deixar para amanhã. Até ia trazer hoje, mas ia ficar muito longo esse vídeo. O item 4 é uma curiosidade apenas para vocês, uma curiosidade rápida aqui. São sapatos usados na Europa no século XV até o século XVII. Esse sapato ele surgiu em Veneza, chamava-se Chopin e era uma construção sobre uma plataforma de cerca de 50 centímetros de altura. Então, se você acha que a sua namorada, sua esposa aí usa salto muito alto, veja esse aí, de 50 centímetros. As mulheres aí podem mandar para o marido. Para eles verem que não é tão alto assim o que elas usam hoje. Então, no item 5, nós vemos aí que algo que por mais de 250 anos os cientistas questionaram, que são extraordinários fósseis da península de Mangstau. São enormes bolas de forma quase perfeita que estão espalhadas pela planície quase sem fim da localidade lá, como ervilhas. São uma visão incrível no Vale do Cazaquistão. Mais uma vez, a ciência moderna não consegue explicar a origem dessas bolas. Claro que não consegue, porque
Ela é baseada em fraude, muita coisa. Então, enquanto os locais contam várias lendas associadas ao vale, talvez um dia eu traga aí um vídeo só sobre essas lendas. Vocês que já estão inscritos há mais tempo aqui no canal, viram em vídeos anteriores dessa mesma série que existem bolas semelhantes a essas espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então eu já trouxe aqui em outros vídeos e eu vou trazer novamente outras imagens dessas bolas de rocha que estão pelo mundo inteiro nesse item dessa playlist aqui. Vamos ao item 6. Esse artefato foi descoberto no final da década de 1990 no noroeste da China, em uma área remota, montanhosa. Aparentemente não é nada demais. É só um objeto em forma de pera, medindo 7,5 cm por 7,5 cm. Ele pesa mais ou menos meio quilo. Tá, e o que tem de mais? Ele é feito de um mineral preto, muito duro, com uma haste de metal rosqueada no seu interior. O problema, mais uma vez, é o anacronismo disso. Segundo os datadores, cujas datas, quando são assim absurdas, não me convencem, mas de qualquer maneira isso mostra algo de pelo menos milhares de anos, mas eles dizem que tem 300 milhões de anos. Então nós notamos que naquela época a humanidade nem existia. Então como é que poderia existir um objeto desse, né, com uma haste de metal rosqueável, né, dentro dessa quase que uma pera, né, negra? Então fizeram várias pesquisas, mas eles não conseguiram determinar como a composição do objeto foi estabelecida. É algo totalmente misterioso, e mais um objeto misterioso na história da humanidade. Esse item 7 também. Aparentemente nada demais. Você olha para ele, um tubo de metal, né, encontrado aí por acaso. Ele foi encontrado sim em 1996 no Monte Baigokshan, na província de Qinghai, na República Popular da China. Mais uma vez, o problema é a idade da descoberta, que foi estimada em mais de 5.000 anos. Né? Só que ele é um tubo de metal, né, pessoal? Então isso é mais antigo do que o início da produção de ferro na China. E olha como ele é feito. Então nem se produzia ferro, segundo a história oficial, claro, há 5.000 anos atrás, na China. Então eles criaram teorias de que os tubos foram colocados ali por uma civilização antiga que simplesmente desapareceu. E outros levantam uma hipótese dos Nefilim, porque uma análise microestrutural mostrou que esses tubos não foram feitos por mãos humanas. Agora, o que é verdade e o que não é, a gente não sabe agora. O que é anacrônico é. Esse item número 8 também mostra algo descoberto na China. A China é uma civilização muito antiga já, né? Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, esses grandes discos de pedra feitos de jade foram colocados nos túmulos da nobreza local. Seu propósito, assim como o método de fabricação, permanece um mistério, como muitas coisas, né? Porque o jade é uma pedra muito durável. O jade é um mineral, né, de silicato precioso, né? Não é uma pedra qualquer. Ele é frequentemente usado para fazer vasos, joias e semijoias. Geralmente ele é incolor, só que o conteúdo de cromo ou outras impurezas pode dar ao jade uma tonalidade esverdeada esmeralda, né? Então nós conhecemos aí, por exemplo, o mistério da pedra de esmeralda e outros. Nós temos, olha gente, é item pra caramba para trazer para vocês aqui. Se tiverem paciência, nós vamos falando aos poucos deles. Então, mais uma vez, é um material muito duro, difícil de trabalhar, então as pessoas não entendem por que foram escolhidas essas pedras e o que significavam exatamente, né? Para aqueles habitantes da China antiga, do final do período neolítico, tá, pessoal? Então isso causa muita confusão aí nos círculos acadêmicos para eles determinarem para que isso aí servia utilizando os moldes da história oficial. Nunca vão descobrir utilizando os moldes da história oficial, porque ela não explica essas coisas. Isso aí está explicado numa história paralela que nós vamos trazer para vocês aqui aos poucos.
O item 9, ele mostra círculos, né, que são estruturas redondas de pedra, que parecem também não significar nada. Elas estão no deserto da Síria e na Arábia Saudita. Só que só parecem não significar nada. Quando você olha assim, a princípio não parece ser nada demais, né? Até que você presta bem atenção e percebe que está olhando isso aí de uma perspectiva de uma foto aérea. Você está vendo ali embaixo uma montanha. Então eles acreditam que isso aí tem aproximadamente 2.000 anos. Eu acredito que tem um pouco mais, tá, pessoal? Mas tudo bem, é a datação oficial. E o caso também é que ninguém sabia da existência disso aí na história moderna até o ano de 1920. Ou seja, até que inventaram os aviões, ninguém percebeu que isso aí existia. Então, passando de avião por ali, o pessoal percebeu algo estranho. Então, os arqueólogos relatam que você precisa subir pelo menos 30 metros acima do solo para começar a perceber os círculos, né? Isso me lembra as linhas de Nazca, que tem algo totalmente a ver com isso. Nós já vimos, inclusive, em vídeos, em outros dessa série aqui. Aliás, as linhas de Nazca são explicadas em detalhes na comunidade fechada. Bom, pessoal, eu agradeço a companhia de vocês até o final desse vídeo. Eu peço que vocês entendam, a história verdadeira nos está sendo escondida, pessoal. Coloquem isso na cabeça. Aos pouquinhos, quem ainda não se convenceu disso, vai ser convencido através da nossa série de vídeos aqui. Beleza, pessoal? Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.